nunca fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7, 7 são 14, com mais 7, 21, com mais 9, 30, menos 21, uma dezena, vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Então, minha gente, vamos lá, começando com a lição 2 no livro A Prova Brasil de Matemática, que é este livro aqui, ó. Ok? Atividade 1 é uma pergunta. Quem fez mais pontos no jogo, João ou Marcela? Isso é fácil de responder, mas a gente vai destrinchar esta questão, não é? Para a gente entender outras coisas, não é? João diz, eu fiz 2.608 pontos. Marcela diz, eu fiz 2.603 pontos. Claro que a gente vai saber quem fez mais pontos. Tá fácil, tá na cara, não é? Mas aí você já vai começar. Compreenda. Você vai marcar um X aí no quadradozinho que vai dizer o que é que a gente tem que fazer para dar a resposta. Para responder a pergunta da atividade, não é? Que a pergunta é, quem fez mais jogos no ponto? Mais jogos no ponto. Mais pontos no jogo, João ou Marcela? A gente precisa comparar os dois números e verificar qual deles é o maior, ou calcular o total de pontos de João e Marcela. Qual desses dois a gente precisa fazer? Comparar ou calcular? Marca aí um X no certo. Responda. A. Considere os números 102 e 90 e 89. Decomponha esses números escrevendo a adição dos valores no algarismo que os compõe. Depois preencha os quadros. Né? Aí tem 102 é tantas centenas, mais tantas dezenas, mais tantas unidades. Não é? 89 é tantas dezenas, mais tantas unidades. E depois vocês preenchem aí o quadradozinho para 102 e 89. No número 102, qual é o algarismo com maior valor posicional? O 1, o 0 ou o 2. Ou seja, desses três do 102, qual é o algarismo que na sua posição tem maior valor? É o 1, o 0 ou o 2. E no 89, é a mesma coisa. Qual é o maior valor? Não é qual é deles que tem o maior valor. Ou seja, você vai me dizer qual é desses algarismos que tem o maior valor que ele ocupa e qual é esse valor. Ok? Aí tem uma explicaçãozinha na página 11, não é? É a ordem do algarismo de maior valor de um número é a ordem de grandeza desse número. Professor, eu não entendi. A ordem de grandeza é o lugar onde o número vai estar colocado. Esse número é que vai dizer qual é o valor que esse algarismo vai ter. Se eu pegar o número 348, esse algarismo 3 que está na casa da centena, ele vale quanto? 300. Então, essa posição é o valor, é a ordem de grandeza dele. Ok? Dúvida? Eu estou online. Aí a pergunta é, qual é a ordem da grandeza do número 102? Esse número é que vai dar a ordem geral. Esse 102 está em que grandeza? Na centena, na dezena, na unidade. E o 89? Qual é a ordem da grandeza dele? Ok? Qual deles tem a ordem da grandeza, tem a maior ordem da grandeza? E qual o número é o maior? Não é? Ou seja, qual deles tem a maior grandeza e qual é o maior número? B.
Agora represente no quadro abaixo os pontos que João e Marcela fizeram. Ou seja, os pontozinhos que estão aqui, ó, no jogo de Marcela e João, de João e Marcela, Marcela e João, não é? Vocês vão completar aí no B, no quadradozinho, ok? Aí tem algumas perguntas. A ordem de grandeza desse número é a mesma? Ou seja, eles estão no mesmo, na mesma ordem de grandeza? Sim ou não? Compare os algarismos da ordem da unidade de milhar. Eles são iguais? Sim ou não? Compare os algarismos da classe da ordem das centenas. Eles são iguais? Sim ou não? Compare os algarismos da ordem da dezena. Eles são iguais? Sim ou não? Compare o algarismo da ordem das unidades. Eles são iguais? Sim ou não? Aí veja. Como? Aí tem tantas unidades é uma quantidade maior que tantas unidades. Aí você vai ter que olhar para as unidades, não é? Aqui do quadradozinho você vai ter que olhar para as unidades, não é? Então, tantas unidades é uma quantidade maior que tantas unidades. O número é maior, o número tal é maior que o outro número. Aí você vai me dizer quem fez mais pontos, João ou Maria? Ou João ou Maria? João ou Marcelo? Né? Aí a gente passa para o 12, página 12, atividade 2. Não é? Qual é o maior número de 4 algarismos, sem repeti-los, que Paulo pode formar com os números desses cartões? Aí Paulo está sentado numa mesa, não é? Tem 4 cartões, com cada um algarismo, não é? O 0, 4, 1 e o 2, e ele quer formar o maior número com esses algarismos sem ter que repetir, ou seja, colocar tipo 1, ou 4, ou 2, ou 4, 4, não é? Então, ele não pode repetir o algarismo, ele vai ter que formar um número com esses aí. Compreenda. Paulo quer formar um número de quantos algarismos? Quantos algarismos tem aí na mesa? Que número pode ser formado com todos os algarismos nos cartões? Escreva 3, ou seja, a gente consegue fazer, não é, vários números com esses aí. Mas eu quero que você escreva 3, não é, com todos eles. C. O que é preciso para responder a pergunta da atividade? Paulo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pegar os números de qualquer forma, ele vai ter que organizar, ele vai poder repetir, não é? Então, como é que Paulo vai resolver essa questão? É para responder aí. A. Responda. Qual é a ordem da grandeza desse número? É um número da ordem da unidade de milhar, da centena, da dezena, da unidade? Qual é a ordem da grandeza, não é, desse número a ser formado? B. Preencha com os algarismos dos cartões, que são esses cartões aqui, ó, esses aqui de Paulo, não é? Preencha com os algarismos dos cartões acima e depois complete. Aí tem o 1 e você vai completar com os outros que não são o 1, né? Aí tem, quais são os outros que não são 1? O 0, 4 e o 2. Aí tem o 2. Aí você vai completar, tem o 4. E você vai completar e escrever o algarismo 1 vale quanto? O algarismo 2 vale quanto? E o algarismo 4 vale quanto? Muito fácil. C. Agora complete todas as possibilidades de o número começar com o algarismo 4. Ou seja, quais são as possibilidades que a gente pode fazer? Todos eles começando com 4. Não é? Então você vai completar aqui. E daí é que você vai saber qual vai ser o maior número que se formou. Qual foi o maior número que se formou? Coloca aí na letra D. Muito fácil a tarefa, gente. Essa foi mais uma semana de aula, não é? Talvez eu ainda passe um exercíciozinho a mais. Não sei, vamos ver. Não é? Então, beijo para vocês, minha gente. 10 horas da noite, cuidar de dormir, porque olha que eu estou gravando a aula para vocês. Tchauzinho.